Olá. Hoje, vamos analisar mais a fundo uma situação jurídica bem invulgar, né? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, está enfrentando um processo lá nos Estados Unidos. A gente se baseou em artigos, comentários que detalham essa ação que corre na Flórida. Nosso objetivo aqui é entender melhor os eventos, sabe? As acusações, o que as fontes estão dizendo sobre isso. É um caso que coloca uma autoridade brasileira sob escrutínio nos Estados Unidos. Algumas fontes até descrevem isso, com uma certa ironia, como um pesadelo americano para o ministro. Para a gente começar, o foco é esse processo na Flórida mesmo. Duas empresas entraram com ação. A Trump Media and Technology Group, que é ligada ao Donald Trump, Sim, essa mesmo. e a plataforma de vídeos Rumble. Foi no Tribunal do Distrito Médio da Flórida. Das plataformas aqui no Brasil, ele teria, na visão delas, violado a primeira emenda da Constituição americana, aquela que protege a liberdade de expressão. Quer dizer, aplicar uma lei americana a uma decisão de um ministro brasileiro aqui. É um ponto bem complexo juridicamente, né? Mas é essa a alegação central. E não para por aí. As fontes mostram que elas querem indenização. Falam em danos à reputação, perda de dinheiro, de negócios. E mais, pedem a responsabilização pessoal do ministro. Pessoal. Sim. E também que as ordens dele sejam consideradas, tipo, inexequíveis nos Estados Unidos, sem validade lá. Entendi. E teve uma novidade recente sobre a citação, né? A notificação oficial. Isso, é um ponto-chave. Parece que saiu uma nova citação agora, dia 17 de junho, Nova por quê? porque uma tentativa anterior, lá em março, não deu certo. Foi descrita como frustrada nos documentos do processo, ou seja, não conseguiram entregar a notificação para ele da primeira vez. Certo. E agora com essa nova citação, tem prazo. Tem. Segundo a lei americana, nesse caso, ele teria 21 dias para dar uma resposta oficial, ou para contestar o processo, né? E se não responder? Aí corre o risco de ser declarado em revelia. Isso significa que o processo pode seguir adiante só com base no que as empresas estão alegando. Complicado. E eles manifestou sobre isso? Olha, uma das fontes que a gente viu, um artigo do Paulo Figueiredo, diz que na época da publicação o STF foi procurado, mas o ministro preferiu não comentar. Bom, e como isso tudo está repercutindo? Uma das fontes, a Gazeta do Povo, faz um contraste interessante. Qual? Tipo, descreve o Moraes como soberano aqui e réu lá fora. Pinta essa imagem, né? Pois é, e essa mesma fonte traz comentários como o do Deltan Dallagnol, por exemplo. O que ele diz? Ele aponta o que ele vê como uma ironia, sabe? Que o ministro que determina prisões aqui no Brasil estaria, na visão dele, se evadindo da justiça americana. Isso por causa daquela dificuldade na primeira citação. É uma crítica dura, claro. Com certeza, é a leitura dele dos fatos. E tem outra fonte, um vídeo no YouTube do canal Olavo Edo Carvalho, com o Paulo Figueiredo comentando. Uhum. Ali ele usa o termo foragido para o Moraes. De forma irônica, ele diz. Afirma que está usando a mesma lógica que, segundo ele, o próprio Moraes usou contra ele, Figueiredo. É importante frisar bem, essa é a linguagem e a interpretação daquela fonte específica, né? É uma visão bem crítica ao ministro. Sem dúvida. E tem um ponto muito curioso que as fontes mencionam. Qual? É que as próprias ações do Moraes aqui no Brasil, segundo essas empresas, estão sendo usadas contra ele lá no processo americano. Como assim? Eles citam, por exemplo, aquele inquérito aberto contra o deputado Eduardo Bolsonaro, aquele que apurava se ele estava buscando sanções internacionais contra autoridades brasileiras. Lembro disso. Então, as empresas usam esse caso para tentar argumentar que existiria um padrão de abuso de autoridade por parte do ministro. É um argumento deles lá no processo. Entendi. E ainda tem a questão do dinheiro público nisso tudo, né? Como assim? O André Marcília, num comentário na Gazeta do Povo, levanta essa lebre. A AGU, a Advocacia Geral da União, poderia estar defendendo o Moraes nos Estados Unidos. Ah, sim. E isso, claro, seria com dinheiro público brasileiro para uma defesa internacional. É uma possibilidade que ele levanta. Faz sentido a preocupação. E sobre o que pode acontecer? Bom, aí as fontes especulam bastante. Digo o quê? Falam desde uma possível condenação financeira pessoal para o Moraes, até coisas como
supostas dificuldades que ele já teria com visto americano. Algumas fontes, tipo aquele vídeo no YouTube, mencionam que ele estaria evitando viajar para os Estados Unidos. E também se especula se outras gigantes da tecnologia, outras big techs, poderiam seguir o mesmo caminho e processar também. Mas isso é mais conjectura, né? Certo. Então, para a gente amarrar aqui, o cenário é de um confronto jurídico que atravessa fronteiras, né? Decisões de um ministro do STF aqui sendo questionadas diretamente em tribunais americanos. Exato. E por empresas de tecnologia globais, com acusações sérias que tocam em leis e princípios constitucionais dos Estados Unidos, como a liberdade de expressão. É uma situação bem complexa e que ainda está rolando. Ainda vai ter desdobramentos. Com certeza. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Na nossa era, essa era digital, como ficam as fronteiras da soberania de cada país, da soberania judicial? Quer dizer, até que ponto uma ordem dada aqui no Brasil pode gerar processo, debate sobre direitos fundamentais lá fora? É verdade. Principalmente quando envolve essas plataformas que estão em todo lugar, né? Que não respeitam fronteira geográfica. É uma questão bem atual sobre jurisdição, sobre poder, nessa nossa era tão conectada. Fica aí para reflexão.